Crônicas de Paulo Henrique Shadow. Aquele dia que o jogador de futebol virou ator dramático. Se o Ouro Fino tem um grupo de pessoas gente boa, são com certeza os garis. Todos têm um alto astral, são divertidos e trabalham muito. Um desses garis é meu amigo e irmão Michael, o filho do famoso quebra-galho. Eu conheci o Michael ainda quando era criança, quando mudamos para o Jardim Centenário, nas casas populares, que deliciosamente sempre foi chamado de BNH Novo, e Michael e eu nos tornamos vizinhos. Crescemos juntos, e entre amizade, briga, brincadeiras e, claro, o futebol, fizemos uma amizade duradoura. Michael entrou no futebol para o novo time da cidade, o Centenário, e como o bairro já tinha um time, o famoso Junac, automaticamente viraram rivais. Tempo depois eu entrei no time, e lá se encontrava alguns que cresci no futebol de campinho de terra e jogadores consagrados no bairro, e até mesmo na cidade. Todos os jogos do Centenário ou ganhávamos de goleada ou perdíamos de goleada, nunca nos contentávamos com 0-0. Junac, Madureira, Águia Negra eram os times tops e fortes de Ouro Fino, e nós raramente ganhávamos deles. Pior para mim, desde que entrei no Centenário, nunca tinha ganhado do Junac. Jogamos contra umas 3 vezes e foram 1 empate e 2 derrotas. Lembro que dificilmente ganhávamos do Junac nos jogos normais desde que entrei. Eles tinham jogadores mais experientes e também os joias do bairro, e nós, Centenário, éramos moleque e entrávamos no campo com emoção. Entramos no campeonato de Ouro Fino. Para mim, foi o primeiro campeonato municipal que eu tinha entrado. Os caras do time já tinham jogado anteriormente e não foram muito bem, segundo eles mesmos. O time era composto por Dinei, Adalto, Michael, Márcio Maruca, Cláudio, Léo, Ney, Caíca, Martinho, Marcinho e eu. O Michael jogava na zaga e eu meio atacante. Tenta imaginar um time onde tinha Martinho, Marcinho e eu no ataque. Correria sem parar o jogo inteiro. Por isso que ou perdíamos de muito ou ganhávamos de muito, pois abandonávamos a defesa para só atacar e íamos com o time todo. Se um time tivesse experiência, ia só no contra-ataque contra a gente. No entanto, eles tinham que ser rápidos, porque para voltarmos para a defesa, era a mesma correria dos atacantes. Mesmo a gente sempre atacando, tínhamos a nossa arma secreta, o Michael. O nosso Michael do Centenário era uma mistura de Galeano, que já passou pelo Palmeiras, Kleber, também do Palmeiras, Felipe Melo do Fluminense e o colombiano Geraldo Badoya. Sim, o nosso zagueiro bruto e forte, mesmo tendo visivelmente 50 kg, eu tenho certeza que parava na trombada do Ronaldo Fenômeno e o Adriano, para ter uma ideia do zagueiro do Centenário. Michael não tinha dó, chegava firme em todas e assim nutria nosso time, que era só ataque. No BNH Novo, como éramos rivais do Junac, pois era o primo rico, o Junac, contra o primo pobre, o Centenário. O jogo também não era fácil e eu na sede de vencer eles. E como eu disse, entramos no campeonato, só que como azarões, e os outros times juravam que nem íamos passar da primeira fase. E para o espanto de todos, fomos passando entre trancos e barrancos. Aí na semifinal, pegamos o Sport de Crisólia e ganhamos de 1-0. Graças ao gol mais sem querer que eu fiz na minha vida. Fui cruzar e acertou o gol e, bem, não quero dizer que foi sorte. Eu quis mesmo, pergunte para minha mãe que ela confirma. Mesmo ela não ter assistido a esse jogo. Nesse jogo do meu gol milagroso, eu saí como herói. O time azarão estava na final. Contra quem? Sim, meus atenciosos ouvintes, o poderoso Junac. Para a final, muita coisa aconteceu antes. Eu também estava no campeonato de quadra, lá no BNH Novo, e arrumei uma briga e foram um soco para um lado e para o outro. Não foi legal isso, mas aconteceu. Marcinho e eu tínhamos discutido por bobeira, em outra coisa que não tinha nada a ver com futebol e coisa de criança ali no BNH, e não estávamos nos falando. Quero lembrar que Marcinho, Martinho, Maico e eu éramos todos vizinhos. Um morava do lado da casa do outro. No dia do jogo, o Marcinho chegou 5 minutos para começar a partida, porque bebeu, arrumou uma confusãozinha e acabou dormindo na cadeia. Teve churrasco e alguns dos times estavam de ressaca. Imagina o nosso drama. Aí entramos em campo, eu não era mais meio atacante, minha função era ficar no meio de campo marcando. O Marcinho, que era atacante, vinha seguindo o lateral e foi a primeira vez no campeonato ou qualquer jogo que mais marcamos que atacamos.
O jogo pegado. O time dos caras já tinham até comemorado antes por nós ter ido na finais com eles. Achava que o título estava garantido. Martinho, literalmente sozinho no ataque, faz um gol e o estádio veio ao chão. Ninguém esperava por aquilo. O time do Junak veio para cima, segurávamos o melhor que podíamos e o jogo já ia para o final do segundo tempo e 1-0 magro. E aí entra o herói desse jogo. Tínhamos empolgado com o lance e partimos para o ataque. Estávamos atrás do gol e infelizmente perdemos a bola e um contra-ataque dos caras que começou com um chutão do goleiro deles não dava tempo de voltarmos. Maico sozinho contra 2 atacantes do Junak e um silêncio mortal na arquibancada. Maico partiu com tudo para cima de quem estava com a bola. Ele errou o tempo e o cara ia partir sozinho e o Maico se jogou literalmente na frente do jogador e claro, veio a trombada. Maico caiu no chão num escândalo que até mesmo o povo de Jacutinga, Monte Sião, Bueno Brandão e Borda da Mata se assustaram e com aquele grito de dor desesperado de alguém que estava entre a vida e a morte. O juiz parou e, Maico rolando e enrolando no chão de um lado para o outro, o time do Junak revoltado, a gente tumultuando para que o Maico não fosse expulso. Ele era o último homem, ele atacou literalmente o atacante e atrapalhou a jogada. No meio daquela confusão parecia que ia sair uma briga generalizada, pois os dois times estavam discutindo e não queríamos perder o nosso zagueiro. E naquela discussão, a mulher do Maico saiu da arquibancada, partiu para o campo, foi ver o que tinha acontecido com Amado. Ele, a vendo, parou o drama e levantou na hora para acalmar ela. O juiz tentou tirar ela e ela quase partiu para cima do juiz. Claro, a mulher estava preocupada. Se deixasse até, o atacante do Junak que levou a falta ficaria no chão com os 2 olhos roxos, pois do jeito que o Maico encenou, parecia que o agressor era o cara. Mas aí, depois de um tempo, Maico conseguiu a acalmar e mostrou que estava tudo bem com ele. Ela saiu mais tranquila do campo. O pessoal aplaudindo na arquibancada a proteção da mulher com a pessoa que ela gosta. Na reviravolta, a torcida começou a pedir a expulsão do atacante do Junak. Porque, convenhamos, a atuação do nosso ator endiabrado, naquele momento, já era um merecedor de um Oscar. E a confusão ficou entre nós, Centenários e Junak, que já não falávamos nada com nada. E depois de um tempo de confusão, o juiz não deu cartão, porque foi tanta informação naquele momento que esqueceram completamente o lance. Maico ainda enrolou um pouco, fingindo com a maior cara de pau que estava arrumando a chuteira. O jogo recomeçou com a bola ao chão para o Junak, nem falta foi dada, e o time do Junak atacando. Maico em certo momento conseguiu roubar a bola com seu jeitinho carinhoso de ser, enfia uma bola limpa para o Martinho e outro gol. Por incrível que pareça, depois de tudo aquilo, ainda fizemos um gol entre uma tabela bonita dos não mais inimigos Marcinho e eu, que nos juntamos depois do drama do Maico e voltamos a ser amigos sem perceber, e depois só esperar o apito final. Maico foi o herói incomum do campeonato, nem os gols do Martinho foi mais falado que a falta que não foi dada. Comemoramos e eu esqueci de dizer que eu tinha pintado o cabelo de amarelo aquele dia, e foi quando na hora de entregarem as medalhas e o troféu, Maico e eu nos tornamos irmãos gêmeos, pois éramos os únicos loiros do time.